Soberania alimentar. Você sabe o que é? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Meu nome é Pamela de Cristine e hoje vamos explorar um conceito fundamental para o presente e o futuro dos nossos sistemas alimentares. E você sabe o que é soberania alimentar? Raj Patel, acadêmico, escritor e ativista, oferece uma perspectiva crítica sobre a soberania alimentar. Para ele, trata-se de um movimento que busca recuperar o controle sobre os sistemas alimentares locais, colocando as necessidades das pessoas, suas culturas e o meio ambiente no centro das políticas alimentares, ou seja, um conceito que vai muito além da simples disponibilidade de alimentos. Segundo Patel, a soberania alimentar não é apenas sobre garantir alimentos em quantidade, mas sim sobre devolver o controle local dos sistemas que envolvem a produção e distribuição desses alimentos. Ele critica como a globalização e a mercantilização dos alimentos, impulsionadas pelo sistema capitalista, priorizam a eficiência econômica e os lucros das grandes corporações, o que acaba marginalizando pequenos agricultores e comunidades locais, resultando em uma agricultura intensiva e industrializada, que prejudica o meio ambiente e diminui a diversidade cultural e biológica. Para enfrentar essas injustiças, a soberania alimentar propõe um sistema mais justo e sustentável, onde as comunidades locais tenham o poder de decidir o que produzem e consomem, com base em suas próprias necessidades e tradições culturais, e não sob as pressões do mercado global. Isso inclui o direito de proteger e regulamentar a produção e o comércio de alimentos, sempre priorizando o bem-estar das pessoas e do planeta. Mas, como de costume, vou dar um passo atrás para entendermos um pouco melhor sobre a história deste movimento. O conceito de soberania alimentar surgiu na década de 1990, com a luta dos movimentos sociais, especialmente aqueles ligados à Via Campesina. A Via Campesina é uma organização internacional que reúne camponeses, trabalhadores sem terra, indígenas, pastores, pescadores, trabalhadores agrícolas, migrantes, pequenos e médios agricultores, mulheres rurais e jovens agricultores de todo o mundo, que nasceu do forte sentimento de unidade e solidariedade em defesa da agricultura camponesa e da soberania alimentar dos povos. A Via Campesina foi fundada em 1993 como uma resposta à globalização crescente dos sistemas alimentares e às políticas neoliberais que prejudicavam os pequenos produtores. Essas políticas favoreciam grandes corporações e incentivaram a concentração de terras e recursos, resultando na expulsão de camponeses de suas terras e na padronização de práticas agrícolas focadas no lucro em vez da sustentabilidade e da justiça social. Com o fortalecimento do movimento liderado pela Via Campesina, surgiu a necessidade de criar uma resposta sólida à crise agrária e às práticas agrícolas prejudiciais que a organização tornava cada vez mais evidente. Assim, o conceito de soberania alimentar foi formulado para enfrentar essas questões de forma estruturada. Em 1996, na Cúpula Mundial da Alimentação da FAO, que foi realizada em Roma, a soberania alimentar foi oficialmente apresentada como uma abordagem que prioriza a produção local e sustentável, colocando as necessidades e tradições culturais das comunidades no centro das políticas alimentares. Olhando para esse histórico, fica mais fácil compreender como a soberania alimentar é fundamental para promover a justiça e a equidade nos sistemas alimentares, devolvendo às comunidades o controle sobre o que produzem e consomem, com base em suas próprias necessidades e tradições, em vez de seguir as demandas do mercado global, além de garantir o acesso a alimentos nutritivos
e de acordo com cada cultura. Ela também protege os direitos dos pequenos agricultores, preserva o meio ambiente e apoia a diversidade cultural e biológica. E para alcançar tantos objetivos, é de se esperar que a soberania alimentar seja um conceito multidimensional, que abrange aspectos culturais, econômicos e ambientais. No aspecto cultural, ela defende o direito das comunidades de preservar e promover suas práticas alimentares tradicionais e seus conhecimentos ancestrais, que são fundamentais para a identidade cultural dos povos e para a manutenção da diversidade cultural no mundo todo. A Declaração de Nielene, adotada no Fórum Internacional para a Soberania Alimentar em Mali, no ano de 2007, reforça essa ideia, destacando a importância de respeitar e valorizar tanto a diversidade cultural quanto os sistemas alimentares tradicionais. Já no aspecto econômico, a soberania alimentar promove modelos econômicos alternativos, que beneficiam pequenos agricultores e os produtores locais, isso em oposição ao sistema agroindustrial global. Iniciativas como mercados de agricultores, cooperativas de produção e redes de consumo local são exemplos de práticas que fortalecem a economia local e garantem os alimentos que sejam mais acessíveis, com preços justos para produtores e consumidores. E, no aspecto ambiental, por sua vez, a soberania alimentar está profundamente ligada à sustentabilidade. Ela promove práticas agrícolas sustentáveis, como a agroecologia e a agricultura regenerativa, para preservar a biodiversidade, mitigar as mudanças climáticas e manter a saúde dos ecossistemas. A agroecologia, em especial, é vista como uma forma de resistência ao modelo de agricultura industrial que frequentemente degrada o solo, polui os recursos hídricos e reduz a biodiversidade. E é claro que aqui eu vou abrir o meu tradicional parênteses para indicar os episódios de número 4 e 16 da série Explica, que foi sobre agroecologia e agricultura familiar. Além disso, se você ainda não ouviu os episódios principais de número 6 e 7 dessa quarta temporada, recomendo muito! A soberania alimentar é pauta central quando tratamos de culturas alimentares e do efeito das migrações sobre a alimentação, que são os temas desses 2 episódios que estão imperdíveis. Mas vale ressaltar que o conceito de soberania alimentar não está ligado apenas ao movimento agroecológico e tudo que o engloba, mas também está interligado com outros movimentos sociais, como o da justiça alimentar, justiça climática, os direitos dos povos indígenas, o feminismo rural e o direito dos migrantes. O movimento feminista, por exemplo, tem um papel fundamental na promoção da soberania alimentar, especialmente porque as mulheres rurais são frequentemente as guardiãs do conhecimento agrícola tradicional e também desempenham um papel importantíssimo na segurança alimentar de suas comunidades. Promover a igualdade de gênero e apoiar o papel das mulheres na agricultura são alguns dos passos essenciais para alcançar a soberania alimentar. E aqui vou abrir mais um parêntese para convidá-los a conhecer a Marcha das Margaridas, um importante movimento de mulheres do campo que luta por direitos, igualdade e melhores condições de vida e trabalho, demonstrando a força do feminismo na agricultura. Então, vamos deixar aqui o link de acesso na descrição do episódio, como de costume. Bom, voltando ao tema, existem inúmeros exemplos de comunidades e países em todos os continentes do mundo que implementaram políticas de soberania alimentar com sucesso, cada um adaptando às suas realidades locais. Em Cuba, por exemplo, aqui na América Latina, a crise econômica dos anos de 1990 levou a uma transformação radical na agricultura, com um movimento em direção à agroecologia e à produção local, tornando o país um exemplo de resiliência alimentar. Na Índia, já falando em Ásia, o movimento Navdanya, liderado por Vandana Shiva, tem promovido a proteção da biodiversidade agrícola e práticas de agricultura orgânica,
resistindo ao uso de sementes geneticamente modificadas e promovendo a soberania alimentar como um direito fundamental. Já falando em França, na Europa, há um movimento crescente de apoio à agricultura sustentável e à soberania alimentar, com iniciativas como as AMAPs, Associações para a Manutenção da Agricultura Camponesa, que conectam diretamente agricultores e consumidores, promovendo a produção local e o consumo responsável. No Senegal, já no continente africano, projetos de agroecologia têm restaurado a fertilidade do solo e promovido a diversidade de cultivos, capacitando as comunidades locais em práticas agrícolas sustentáveis, que fortalecem a soberania alimentar e a resiliência contra as mudanças climáticas. Por fim, na Austrália, na Oceania, comunidades indígenas têm promovido a soberania alimentar através da revitalização de práticas tradicionais de caça, pesca e cultivo, que são fundamentais para a preservação cultural e a segurança alimentar das comunidades aborígenes. Todos esses exemplos mostram que a soberania alimentar é uma prática viva em diversas partes do mundo, adaptada às necessidades locais e capaz de fortalecer as comunidades, proteger o meio ambiente e promover maior justiça social. A pandemia da Covid-19 também destacou a importância dessas políticas, já que a interrupção nas cadeias globais de fornecimento de alimentos revelou as vulnerabilidades do sistema alimentar globalizado, ressaltando então a necessidade de sistemas alimentares mais locais, resilientes e autossuficientes. Passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim, rapidinho e com muito conteúdo. E hoje fechamos o episódio com 2 indicações e uma frase de reflexão de uma pesquisadora que mencionamos nesse episódio e uma grande defensora da soberania alimentar. A primeira indicação é um livro chamado Favela, Resistência e Luta pela Soberania Alimentar. A segunda é um documentário chamado As Sementes de Vandana Shiva, disponível no Prime Video. E por fim, vamos encerrar com uma frase da própria Vandana Shiva que nos faz refletir. Abre aspas. O alimento é uma arma. Quando você vende armas de verdade, você controla exércitos. Quando você controla o alimento, você controla a sociedade. Quando você controla as sementes, você controla a vida no planeta Terra. Bom, depois dessa impactante frase de reflexão, vamos deixar aqui aquele lembrete de sempre que se você perdeu algum episódio das temporadas anteriores do Comida que Sustenta, não se preocupe. Todos eles estão disponíveis no nosso site, no Spotify e a partir da 3ª temporada também no YouTube. Então pegue seus fones de ouvido e venha se deliciar com mais conteúdo. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify e no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. Essa produção foi coordenada pela Nadine Marques e pela Mariana Raziueta. A apresentação é minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marques, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A edição de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curari. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentária é o núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.